Diante desses fatos tão graves e notícias tão tristes, que se ouve falar de líderes se matando, né, e que choca a sociedade, porque se espera de um líder que ele seja um instrumento de Deus para aconselhar pessoas, ajudar pessoas a não praticarem suicídio ou outro tipo de crime, de situações aí. E quando os vemos cometendo, é triste demais e é normal as pessoas fica esse alvoroço. Então, não há mais o que fazer, já fizeram, né, já partiram, já cometeram o ato. Fica aí o nosso dever de orar pela família, pela igreja que eles deixaram e para nós o vigiar, para nós o recado de Deus, né? E eu trago aqui um texto que Deus falou muito forte ao meu coração hoje e eu vim gravar. O que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Veja o que Paulo diz para aquele jovem pastor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O que Paulo está dizendo é que um líder é alguém, e um líder chamado por Deus, o que se espera e o que é comum é vê-lo animado para a obra, zeloso pela obra, se dando à obra. E às vezes esse zelo, esse se doar é tão grande que ele esquece disso aqui que Paulo está dizendo. Cuida de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Primeiro, essa parte que nós vamos falar. Cuida de ti mesmo. Então, às vezes, o zelo nos consome e a gente esquece princípios de Deus, algum tipo de recomendação de Deus que são fundamentais para a vida do líder. São esquecidos porque ele fica consumido pelo seu zelo pela obra do Senhor. E lá na frente ele vai colher os frutos e muitos não têm estrutura para aguentar quando vem essas coisas por falhas lá atrás, cometem essas coisas. Não estou aqui condenando nem culpando ninguém. Mas não há falha em Deus. Certamente é o homem. Quando há alguma situação dessa, quando um pastor abandona o ministério, um pastor cai ou comete o suicídio, como a gente está vendo aí agora, tão frequente, certamente não é do Senhor a culpa. O dever é nosso, de cada líder, de se cuidar. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, cuida de ti. Quando Paulo fala, cuida de ti, ele está dizendo assim, Timóteo, aquela palavra que Deus te dá para entregar para a igreja, para orientar a igreja, para conduzir a igreja, que ela seja aplicada primeiro a ti. Esteja atento a ela. Você manda a igreja, você aconselha a igreja a orar, pois então ore. Você ensina a igreja a ter comunhão com Deus, seja o primeiro a ter comunhão com Deus. Você ensina a igreja a ter cuidado com as amizades, irmãos jovens, tem cuidado com as amizades. Irmão, você que é casado, olha as tuas amizades lá no teu serviço e tal. Pois também tenha cuidado com as amizades, obreiro, pastor, obreiro do Senhor, ministro do Senhor, tenhamos cuidado, né? Esses princípios devem ser aplicados a nós em primeiro lugar, né? Então Paulo diz, Timóteo, cuida de ti e cuida da doutrina, porque se tu perseverar nisso, fazer isso, nesse dever, fazendo assim, tu salva primeiro, salva a ti mesmo e aqueles que decidirem te ouvir, que quiserem te ouvir. Então, esses princípios, a primeira coisa que Paulo está falando aqui para Timóteo é que esses princípios o pastor deve ser alguém inclinado a cumprir, a viver, a estar atento. E eu falo isso, não é dizendo, não, porque o pastor é negligente, não, é pelo zelo. Às vezes ele, pelo zelo de fazer a obra, corre para cá, corre para ali. Tem pastor que é muito dado mesmo, assim, mais dinâmico, e às vezes deixa de orar. Várias coisas que o zelo, que as muitas atividades, que os muitos programas da igreja podem envolver um líder, um obreiro, e ele deixar de praticar, que são fundamentais para o ministério dele. A primeira coisa que eu digo é essa comunhão com Deus. As horas de comunhão com Deus. Você lê a história desses homens na Bíblia, você vê esses homens eram homens de oração. Faziam muito, mas eram homens de oração. A história cristã diz que eles eram conhecidos como joelhos de camelo, encaliçado de orar. Várias vezes você vê Pedro aí falando, a Bíblia falando que Pedro subiu ao templo para orar.
né? Você vê a vida de Paulo, como ele é consagrado ao Senhor de comunhão, ele orando, o Senhor vinha, aparecia para ele em visão, falava com ele, né? E fala do jejum, da palavra. Certamente esses homens, pelas escrituras e as gerações que foram vencendo, andando com Deus, era um homem apegadíssimo a Deus, né? E que também tinham suas atividades, tinham seu ministério. Você vê a história, por exemplo, de John Wesley, esses homens que fizeram história já mais aqui há um século, 2, 3 atrás, homens que acordavam bem cedo de madrugada para tirar seu tempo com Deus. Então, as muitas atividades, eu vi histórias já de pastores que eram tão usados por Deus que alguém vem, convida para pregar ali, convida para cantar ali, ser líder não sei de quê, ser diretor não sei de quê, participar de reunião não sei onde, daqui a pouco ele está consumido por essas coisas e não tem mais tempo para orar. Não tem mais tempo para ler, não tem mais tempo para ficar na presença de Deus. A leitura da Bíblia é só para pregar e não mais para se alimentar, para buscar o Senhor. Então, é preciso, o que Paulo está dizendo, cuida primeiro de ti, cuida de ti. Está pregando para a igreja crescer, cresça também em Deus. Prega para a igreja crescer em intimidade com Deus, ter experiência com Deus, pois então faça isso primeiro contigo. A primeira coisa, né? Que eu falo, e a mais importante, essa comunhão, irmão. Deus te deu uma igreja ali para cuidar, para pastorear. Aí daqui a pouco vem outra coisa, meu irmão, procura saber o que realmente Deus colocou na tua mão. Porque um homem de caráter excelente, um homem de uma boa pregação, um homem que Deus usa, ele vai ser chamado para muitas coisas. Mas tem que saber, procurar saber para que ele foi chamado para fazer. Você vê lá no finalzinho de 1 Coríntios, de Atos 15, Atos 16, acho que é 16, vou colocar aí embaixo, que me vem assim uns textos. Você vê Paulo lá em Troade, queria ir para um lugar, o Espírito Santo proibia. Queria para outro, o Espírito de Jesus Cristo proibiu. Ele se aquietou, foi orar, e uma daquelas noites ele teve uma visão, um varão da Macedônia gritando, levantando os braços, dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, um homem zeloso, ele é dado a muitas coisas, né? Então, mas vê que o Espírito Santo não queria que Paulo fosse para Bitínia, não queria que ele fosse não sei para onde ali, lá está dizendo tudinho, freou porque era um homem dirigido por Deus, mas tem muitos se dando a muitas coisas, se envolvendo em muitas coisas, que Deus não chamou e acaba tendo seu tempo consumido, esfria na vida espiritual, fica vulneráveis aos problemas emocionais, fica vulnerável aos problemas, sobretudo espirituais, não suporta mais quase nada, vive estressado, isso acontece com a gente. Mas aí vem agora a palavra dizendo para nós, olha o que Paulo escreve para Timóteo, cuida de ti, Timóteo, tem cuidado de ti. E cuidar de si é cuidar dele. Lembra quando Arão ia sacrificar no dia da expiação? A Bíblia diz lá, vou colocar o texto aí, que ele primeiro sacrificava por ele, e a ordem de Deus era essa, sacrifica primeiro por ti, pela tua casa e pela nação. Primeiro por ele, cuida de ti. Casa, família, que é o ambiente onde o obreiro vive. E depois o ministério dele, que era a nação de Israel. No caso, a gente é a igreja, a obra missionária, seja o que for, né? Então, quando ele diz isso aí, me lembrei agora, há uns anos atrás, um pastor, e agora ele perdeu a família, né? E vi até um testemunho, a mulher dele mesmo dizendo num vídeo que largou mesmo, não foi problema nenhum, não, ela que não aguentou mais o ministério, não quis mais, sei lá por quê. Então, mas eu assisti ele pregando um dia e dizendo até em tom de alegria, dizendo, até para mostrar que o ministério dele estava crescendo, fluindo, dizendo que eu estou com 60 dias, em 60 dias eu fui passei 2 dias em casa. O intuito dele era dizer que a obra de Deus na vida dele estava a 1000, né? Ali ele crescendo o ministério, só que ele acaba dizendo, e pisando na bola numa situação onde Deus manda a gente ter muita vigilância. Eu vou já citar um texto aqui interessante, na família. Uma esposa e um filho passa 60 dias, vai 2 dias em casa. Eu sei que tem gente que trabalha fora, alguma coisa, mas um obreiro que pode estar em casa desse jeito, isso não podemos concordar com essas coisas, irmão. É por isso que depois vem as tragédias e a gente fica se perguntando o porquê. Por isso que então Paulo diz para Timóteo, cuida de ti, meu irmão. Olha lá, olha esse texto aqui que Pedro escrevendo, né, a carta dele, a primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, é o que ele vai dizer, ó, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, a vida comum do lar, da sua casa, né, com discernimento,
e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É só essa primeira parte aqui, ó. Não é estudo para casal? Preste atenção, olha. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Então, às vezes, o ministério começa a crescer, alguma coisa assim, tem obreiros que são dinâmicos, acaba sendo um estranho dentro de casa. Quando vem o problema, e às vezes vem problemas fortes, vem aquela enxurrada, um tsunami contra o obreiro, que ele vai procurar precisar de apoio em casa, ele não plantou nada dentro de casa. O ministério dele, que deveria ser uma bênção primeiro dentro da sua casa, acabou que ele se tornou um estranho dentro de casa. Ele não tem apoio da esposa, dos filhos, ele não tem apoio no seu lar. Porque existem pessoas malignas dentro da igreja. Existem murmuradores. Paulo escrevendo a Timóteo, diz, para os Tessalonicenses, Paulo diz, a fé não é de todos, vocês orem por mim. A fé não é de todos, existem homens perversos, homens malignos. E nós convivemos com essas pessoas, infelizmente, vão para a igreja, mas continuam sendo perversas, más. E a misericórdia de Deus está ali para tentar ver a pessoa mudar, mas enquanto não muda, a gente está ali sofrendo. Enquanto não muda ou a pessoa não sai, a gente está ali sofrendo. E tem obreiros que não aguentam esse embate, vem embate contra o obreiro, vem embate, às vezes, levantes, como a gente costuma dizer, né? Que o crente tem um linguajar próprio, vem levantes contra o obreiro, o pastor, o líder, vem contra a esposa, vem contra os filhos, né? E que dá vontade de largar tudo, muitos largam. Meu Deus, eu não vou ficar nisso aqui não, eu vou cuidar da minha família, da minha vida e largo. Por quê? Porque não estão cuidando de si. E esse cuidar é aquela comunhão íntima com Deus e poderosa, porque ali se torna uma casa edificada na rocha. Os ventos que sopram contra a igreja e dentro da igreja contra o obreiro não vão derrubar porque ele está firmado na rocha. Mas muitas vezes ele se tornou um obreiro como a igreja de Éfeso, lá no capítulo 2 de Apocalipse. Dinâmico, zeloso, mas sem comunhão, sem primeiro amor, sem aquela vida alicerçada no Senhor, não tem mais o refrigério da alma, o Salmo 23, né? Quando ele fala, ele me guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Nos momentos de que a gente é sacudido, ele nos conduz na justiça, nas veredas da justiça, né? Então está ali o salmo do pastor, do bom pastor, mostrando, né? Então, o marido, o pastor, ele é um esposo dentro de casa, ele tem que ter uma vida comum do lar, saber o que está acontecendo, ele tem que ser um homem que conhece o quintal da casa dele, a garagem, o carro dele, e o ministério não pode tirar a gente dessa vida, senão nós vamos ser bênção para os outros e uma maldição para a nossa casa, uma maldição para o nosso lar. Em nome do Evangelho, nossos filhos, nossa esposa, sofrendo. Nós vamos, uma vez, eu conversei, tive que orientar uma pessoa, né, que ele, por exemplo, tratava a família como um curió, a esposa como um curió. Ainda veio me dizer ainda que dava tudo para ela, né? E eu não sei porque que ela reclamava, mas ele mesmo não vivia em casa. Tem marido que chega do serviço, toma um banho, veste uma bermudinha, bota a camisa no ombro e vai assistir jogo, vai não sei para onde, não dá assistência no lar, né? Então, nós, pastores, a Bíblia está dizendo aqui para nós, olha, cuidar de si. E dentro desses cuidados que nós devemos ter, né? Porque para cada área da nossa vida há uma palavra de Deus. Então, como marido, como pai, olha aqui, ó. Não é só esse aqui, não, mas isso aqui aqui Paulo vai falar como os pais devem tratar os filhos, não tratar os filhos, não irritar os filhos, né? Isso é outro assunto, mas olha o que ele está dizendo, viva a vida comum do lar. Você é um pastor, mas você é um pai de família, você é um dono de um lar, você é esposo, você é pai. Faça da tua casa o teu QG, sabe por quê? Porque a gente é pastor, irmão, infelizmente é assim. Olha essa palavra aqui de Moisés, eu já te dizer aqui, ó. Porém, o Senhor indignou, olha o que Moisés diz, o Senhor se indignou muito contra mim, por vossa causa, falando para o povo, e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fale mais nesse assunto, não me fale mais nessa. Quando ele ficou fora da terra, porque ele prevaricou contra Deus, o Senhor diz, ele bateu na rocha 2 vezes, Deus disse, tu não entra na terra, e tal, ele foi orar depois, e ele vai dizer, eu estou fora da terra por causa de vocês, é isso que ele está dizendo aqui. E Paulo vai falar, por exemplo, a igreja da Galácia, que deu as costas para Paulo.
Mas nós temos nossa família, nosso QG, entendeu? Eu lembrei aqui também, irmão, daquele delegado lá o primeiro que começou essa operação Lava Jato. Procure essa matéria, ela está todinha aí no YouTube aí. Se eu lembrar, eu vou botar aqui embaixo aqui para você ver aí na descrição. O apoio que aquela mulher deu para ele tentou se matar. A pressão foi muito grande, dos grandes contra ele, quando ele começou a operação Lava Jato. Não quero falar aqui de outra coisa não, só desse fato aí, tá? Porque tem gente que a cabeça é tão política que a gente basta falar e já fica, né? Não, eu quero dizer disso aí, o tanto que ele pensou em se matar, ele tinha armas, né? Ele era um delegado federal, e um dia pensou em tirar a vida, né? E a esposa lá chorando, mostrando como foi que os dois juntos superaram aquilo ali. Um obreiro precisa muito disso, irmão. Um obreiro precisa muito dessas coisas. Então, Pedro está dizendo aqui, viva a vida comum do lar. Né? Saiba, viva como um cidadão comum dentro do seu lar. É claro que isso não quer dizer que nós não vamos viver uma vida consagrada a Deus. A nossa vida tem esse diferencial dessa consagração a Deus, no sentido da gente não ter envolvimento com muitas coisas, né? O Atmani diz num dos livros que o contrário do que é consagrado, do que é santo, é o que é comum. Nós não podemos ter uma vida comum como os demais com relação à vida lá fora. Mas aqui, com relação à família da gente, temos que ter uma vida comum no lar. Então, você é um pastor, você tem que viver como marido em casa. Você é uma pastora, tem que viver como esposa dentro de casa. Você é um jovem obreiro, você está dentro de casa, você vive como um filho. A vida comum do lar, para ter o afeto, desenvolver o afeto, né? O amor da família, a comunhão da família. Quando vê um ali triste, tem família que está tão distante um do outro, que um está triste ali, o outro nem percebe. Entra de casa, vão para dentro do quarto, se tranca, lá tem televisão, frigobar, não sei o que, mas não é o assunto daqui. Mas o obreiro não pode plantar isso aqui, né? Cuida de ti, cuida da tua família, né? Não, eu vi uma vez o pastor Silas Malafaia falando, né? Há muito tempo eu vi ele falando isso, que ele sai para pregar. Mas eu não me lembro se 2 ou 3 dias, até 2 ou 3 dias, eu não lembro direitinho que ele falou. Até 2 ou 3 dias ele vai só. Mas passou daí, ele diz logo para o pastor, para a igreja que está convidando ele, olha, manda 2 passagens, porque eu vou levar minha esposa, né? Então, tem que ter esse cuidado. E aí o que eu quero falar é que quando vem a depressão, quando vem o problema, a esposa nem sabe o que está acontecendo, porque o obreiro se isolou dentro de casa. Não desenvolveu esse afeto antes, não desenvolveu esse companheirismo, essa amizade, essa comunhão dentro de casa com a sua família, né? Vivendo a vida comum do lar. Quando o problema vem, pegou ele só. E ele não suporta, se mata, infelizmente. Então, estou condenando ninguém. Larga ministério, faz besteira, tem um larga a família, porque o diabo bate mesmo, irmão. Está escrito aqui, ó. Todos os ataques convergem para o pastor. Olha o que está escrito aqui, Mateus 26, 31. Olha o que Jesus diz. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então o alvo dele é o líder. É o líder do rebanho. É o pastor que está ali na frente. O alvo dele é o líder, porque ele já sabe isso aqui, ó. As ovelhas se dispersam. Olha como ficou essa igreja aí. Procura uma igreja que aconteceu isso. Fica terrível o clima, né? Então, tudo converge para cima do pastor. Problemas emocionais. Tem um texto lá de, não sei se é João, acho que é João, que diz que Ló, o sobrinho de Abraão, ele tinha sua alma afligida pelo que via e ouvia, porque ele foi colocar a casa dele, sentar a sua tenda bem pertinho de Sodoma ou de Gomorra, não sei, né? Uma das 2 cidades. Então a sua alma era afligida pelo que via e ouvia. Eu trago esse texto só para mostrar, colocando ele aí embaixo, só para mostrar que o obreiro ele é muito afligido pelo que ele vê e ouve. A gente, quem é pastor, está lidando com o problema de toda a igreja. Notícia ruim chega toda hora, e às vezes tem aqueles abençoados que só vêm contar as coisas ruins. Quando recebe uma benção, some, né? Então, até para alegrar, não é para o pastor receber nada não, para se alegrar que alguém venceu, alguém conseguiu alguma coisa e tal, né? Mas aí aquela carga emocional muito grande, notícia ruim, um chora, um sai da igreja. E somado tudo a isso, irmão, existe o perigo do pastor que está no meio de ovelha, mas de lobo, está no meio de murmuradores, de homens maus, cruéis, né? Olha esse texto aqui, ó, de Atos 7,54, com a vida de Estevão. Estevão era um santo homem de Deus. Olha o testemunho que a Bíblia dá de Estevão, irmão. Olha lá. Ouvindo eles isto, quando Estevão estava pregando,
enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Que razão esse povo tinha, irmão? Quais motivos para tanta ira, tanto ódio? Rilhavam os dentes assim contra Estevão. Irmão, é porque quando se trata de obra de Deus, tem o Satanás, ele se utiliza de homens perversos, homens maus, homens e mulheres, que não estão ali na igreja, irmão, mas não querem compromisso com Deus. E o diabo fustiga, instiga, e a pessoa já tem um coração inclinado e pressiona. Eu penso que a maior causa, os maiores problemas de obreiro, de pastor, de deixarem ministério, se suicidarem e fazerem outras coisas, irmão, são esses problemas, essas pessoas. Elas são levantadas por Satanás dentro da igreja para fazer isso, para arrebentar o obreiro, trazer dor de cabeça para o obreiro, tristeza, amargura no seu ministério. Mas só atinge quando um obreiro não está firmado, cuidando de si na sua comunhão com Deus, com a sua família alicerçada ali junto, entendeu? Quantas vezes, né? Às vezes eu estou aqui, a mulher manda uma mensagem no serviço para o meu filho, é assim mesmo, continuar. A obra de Deus, o Senhor está contigo, sair do jeito das outras coisas que vieram e que passaram, essa aí também vai passar, essa situação também vai ser vencida. Jesus disse assim, aquele que me enviou está comigo. Então, o Senhor que nos trouxe para essa obra vai dar graça, se a gente buscar essa graça, se a gente se disciplinar, como diz lá na celebração da disciplina de Richard Foster, né? Ele cita lá um escritor alemão que diz que a graça é de graça, mas não é barata. Ou seja, para eu alcançar essa graça que foi liberada na cruz, foi dada para mim, eu preciso praticar a disciplina da vida cristã. Orar, jejuar, ler a Bíblia, ter tempo com Deus, adorar e tantas outras disciplinas da vida cristã que ele vai falar ali. Então o tempo consome a vida do obreiro, ele não ora mais, ele não se consagra, ele não tem comunhão com Deus, aí perde a sua estrutura, é casa sobre a areia, não é mais rocha. O vento dá na igreja, vem um levante, vem uma situação, levante é uma linguagem de crente, né? Uma situação, uma murmuração, um grupinho, o motinho acaba com o obreiro porque ele não tem estrutura, não está na rocha. Uns se matam, não estou condenando ninguém, mas quando se mata, irmão, é errado, é Deus? É não, é a gente, irmão, é a pessoa, o obreiro que não se cuidou. E Paulo está dizendo, cuida de ti, tem cuidado de ti, te mantém, porque o Senhor vai prover um caminho, Ele vai abrir uma porta, vai criar, vai resolver a situação. Então, já para encerrar, tudo isso que está acontecendo hoje, irmão, penso eu, não estou aqui condenando ninguém, é que nós estamos nos deixando levar, como essa geração gospel está levando, de muito show, de muita programação na igreja, de muita atividade e ativismo religioso, para cá, mas não estamos sendo levados a essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Os obreiros do passado eram conhecidos como homens de oração, de comunhão profunda com Deus, de vida com Deus, né? E está aí o exemplo na Bíblia, né, desses homens, o quanto eles buscavam e na história dos que venceram. Fica esse recado aí, não é nada de uma mensagem de condenação, mas de alerta, né, para nós obreiros. Quem nos chamou nos sustentará, nos guardará, se nós estivermos firmados, enraizados, alicerçados nele e observando esses princípios que ele deixou para nós. Fica na paz.